Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula sobre o Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre o Espírito Santo e a santificação. Eu gosto muito dessa aula. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li na minha caminhada cristã na adolescência foi um livro com o tema santificação. A capa dele é branca, eu não lembro do autor, mas foi uma leitura muito gostosa, me orientou muito no início da minha caminhada. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo diz: o Senhor é o Espírito e somos transformados. Santificação, ela é um processo. E hoje, nessa aula, nós vamos compreender o papel central da pessoa do Espírito Santo nesse processo de santificação. Perceba que eu vou usar sempre essa expressão, processo de santificação. E eu vou te explicar por quê. Eu quero falar também da sua relação com a palavra e a cooperação do crente e a sua ação na comunidade, na formação do caráter. Então nós vamos ver hoje aqui a importância da pessoa do Espírito Santo nesse processo e a importância da comunidade, da igreja nesse processo. Então vamos falar do Espírito Santo como agente de santificação. Paulo vai dizer, 2 Coríntios 3,18, o Senhor é o Espírito e somos transformados. Então, santificação é o processo pela qual todo crente, todo cristão é gradualmente conformado à imagem de Cristo. Então, lembre-se que uma vez que eu nasci de novo, agora estou sendo transformado à imagem de Cristo. Então, Deus está trabalhando na minha vida para que eu e você nos tornamos cada dia mais parecido com Cristo. E quem realiza essa obra em nós é o Espírito Santo. Ele é o agente dessa transformação. Então é o Espírito Santo que opera de dentro para fora. Essa obra é de dentro para fora. Ele vai mudar desejos, ele vai mudar convicções, ele vai mudar motivações, ele vai mudar atitudes. É uma obra do Espírito Santo. E a pior coisa é quando a religião quer tentar fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Porque a religião pode trabalhar do lado de fora, mas do lado de dentro, apenas o Espírito Santo. Então, ele revela a glória de Cristo e ele vai nos moldando no caráter de Cristo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, a santificação, ela não é mera reforma moral, mas ela é uma obra sobrenatural do Espírito. Uma obra sobrenatural do Espírito. Então, não basta mudar comportamento, não basta mudar vestimenta, não. Nós precisamos de um novo coração e isso é só o Espírito que pode fazer. Então eu posso mudar minha roupa, mudar a minha maneira de falar, mas eu não fui transformado. Porque a transformação ela começa de dentro para fora. Vai evidenciar do lado de fora? É claro que vai. Mas quem pode fazer isso é apenas o Espírito Santo. Porque ele vai nos dar um novo coração. Ele vai nos fazer nascer de novo. E ele vai nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Vamos falar do processo de santificação. Ele é progressivo e ele é contínuo. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24. Eu vou resumir esses dois versículos. O Deus da paz os santifica em tudo. E aí ele vai terminar o versículo dizendo: fiel é o que o chama. A santificação, eu costumo dizer que ela tem 3 dimensões. Posicional, isso é passado. Nós somos separados para Deus no momento da conversão. Então, quando eu nasci de novo, e é uma obra do Espírito Santo, eu entendo que eu fui separado para Deus e por Deus. Então, ela tem um efeito posicional, ok? Passado, quando eu nasci de novo. Agora ela é progressiva, ou seja, ela atua no presente. Nós estamos sendo moldados diariamente. Olha o que Paulo vai dizer na carta aos Filipenses. Deixa eu ler aqui. Na carta aos Filipenses. Olha o que Paulo vai nos falar. Filipenses, capítulo 2, verso 12 e verso 13. Olha o que Paulo nos escreve. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência,
ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então nós estamos sendo moldados. Pôr a salvação em ação é este processo. Então ela é posicional, passada, ela é progressiva no presente, essa obra continua, e ela é plena no futuro. Seremos perfeitos na glorificação. E eu preciso ler com você aqui, 1 João, primeira carta de João, deixa eu pegar aqui, capítulo 3, verso 2. 1 João, capítulo 3, o verso de número 2. A palavra do Senhor diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, João deixa muito claro essa glorificação plena, futura, essa santificação plena. Então, nós seremos perfeitos na glorificação. Então, vamos repetir? A santificação tem 3 dimensões: posicional, passado, quando eu nasci de novo; progressiva, no presente, essa obra continua; e futura, quando nós seremos plenamente perfeitos no momento da glorificação. Então, a santificação, ela é obra de Deus e responsabilidade do crente ao mesmo tempo. Nós vamos entender isso. Vamos falar da nossa cooperação com o Espírito Santo. Romanos 12, 1, 2. Apresente seus corpos vivos como sacrifício vivo. E ele vai dizer: não se conforme com este mundo. A santificação, ela exige cooperação humana com o Espírito. Como? Por meio de submissão à palavra de Deus. Nós falamos sobre isso ontem. Obediência diária à direção do Espírito Santo. Renovação da mente, rejeitando os padrões do mundo. Então, o Espírito Santo, ele vai nos capacitar, sim, mas somos chamados a responder com fé e obediência. Por isso que nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Então, ele está nos convidando, ele está nos chamando para um processo contínuo. Agora, eu posso resistir? Eu posso. Mas se eu resisto, essa obra, ela não é concluída. Então, permita que o Espírito Santo trabalhe. Submeta a palavra de Deus, tenha obediência diária à direção do Espírito Santo, renove a sua mente, rejeite os padrões do mundo. E aí nós vamos começar a viver o que eu chamo dos frutos da santificação. É a mudança do caráter e a vitória sobre o pecado. Então, Gálatas 5, versos 16 e 17, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando o Espírito Santo ele governa, há transformação de atitudes. Aí é o que nós estudamos sobre os frutos do Espírito. Então, quando há transformação de atitudes, é porque o Espírito Santo está governando a minha e a sua vida. O pecado é vencido progressivamente. Eu vou vencendo com a ajuda do Espírito Santo. O crente, ele cresce em domínio próprio, amor, pureza, integridade, porque é uma obra contínua do Espírito Santo na minha e na sua vida. Não é algo no estalar do dedo. É contínuo. Exemplo bíblico, eu falei até o mesmo exemplo ontem na aula, é Pedro. De impossível, de negador, a um líder cheio de amor, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Por quê? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Então a santificação, ela não é a ausência de lutas. A santificação não é a ausência nem mesmo do pecado, mas ele é o crescimento constante em vitória e fidelidade. Então eu vou vencendo o pecado, eu vou vencendo as minhas falhas, eu vou vencendo com a ajuda do Espírito Santo. E aí eu preciso entender, e esse ponto eu quero te ensinar aqui, a santificação e a comunidade, o papel da igreja dentro desse processo. Gente, é importante você entender isso. Por quê? Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas muitas vezes falam tão mal da igreja e alguns veem a igreja como um lugar para você ir assistir o culto e ir embora. Não. Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 10, e aí eu quero ler com você, Hebreus capítulo 10, verso 24 e o verso 25.
Diz assim, ó: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então entenda, a santificação, ela não acontece de forma isolada. Então eu vou me isolar e aí eu vou viver uma vida santa. Não, não é assim. Deus, ele nos colocou em comunidade, para viver em comunidade, para viver em igreja. Por quê? Porque precisamos de encorajamento mútuo. Encorajamento mútuo. Nós precisamos, na comunidade, sermos confrontados. Precisamos disso. Nós precisamos ser desafiados. Nós precisamos ser moldados uns pelos outros. E sozinho eu não consigo. Então a comunhão, ela nos protege da frieza espiritual. A comunhão, ela nos protege do engano, de nos afastarmos da sã doutrina. É importante vivermos em comunidade. É um processo onde nós somos afiados, onde nós somos transformados. Então a igreja local é o ambiente de formação espiritual. É onde Deus vai usando a vida dos santos para edificar a minha vida, e vai usando a minha vida para edificar a vida do outro. É na comunidade que o Espírito Santo entrega os seus dons. E o dom do meu irmão vai me aperfeiçoando, vai me fazendo cada dia parecido com Cristo. Então eu preciso viver a vida em comunidade. Então a igreja, ela é sim um ambiente de formação espiritual. Então não trate a igreja como um lugar de consumo religioso, mas é um lugar onde eu estou sendo equipado, transformado. E para a gente terminar, vamos falar do Espírito Santo como esse selo de santidade. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, Paulo vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então entenda, há um selo, e o selo é do Espírito. Esse selo garante o nosso pertencimento a Deus. Então, garante que nós pertencemos a Deus. Ele é um sinal da redenção futura, da glorificação. Então, quem é selado pelo Espírito Santo, ele pertence a Deus, e quem está selado pelo Espírito Santo é a garantia que no futuro nós vamos viver a glorificação. Agora, entenda, o selo do Espírito Santo confirma que o processo de santificação tem um fim garantido. E qual é esse fim? Seremos como Cristo. É isso que João vai dizer na sua primeira carta. Nós seremos como Ele. Então, mesmo que o processo de santificação seja difícil, o Espírito é a nossa garantia de que Deus completará a obra. Então, vamos recapitular essa aula. O Espírito Santo, ele é o principal agente da santificação. Esse processo de santificação é contínuo e exige a nossa cooperação de forma consciente. Então, o Espírito Santo está trabalhando, mas eu preciso cooperar. A santificação, ela afeta o caráter, ela vai tocar os relacionamentos e ela vai me levar a um testemunho cristão que Deus tanto espera de nós. A comunidade cristã, a igreja, ela é essencial nesse caminho de santificação, de transformação, e o Espírito é também o selo da nossa esperança final. Então, se somos selados pelo Espírito Santo, eu sei como a minha história vai terminar. Eu quero abençoar a sua vida, que você permita que o Espírito Santo te conduza por esse processo de santificação. Que Deus abençoe você. Amanhã nós nos encontramos aqui para mais uma aula, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.